A luta entre o bem e o mal inspirou filmes e rendeu relatos sobre fenômenos que atormentaram diversas famílias. Mas, você conhece a verdade por trás destes filmes? Conheça 3 casos de possessões demoníacas reais. Pactos feitos com o outro lado são quase impossíveis de quebrar. A vida real pode ser bastante traumática, mas nada supera os horrores de uma possessão. A voz demoníaca, a força sobrenatural e o olhar perturbador de um possuído podem impregnar em nossa mente para sempre. Como as cenas aterrorizantes de um dos maiores clássicos do cinema, O Exorcista. Inúmeros casos de possessões reais aconteceram ao longo dos anos e todas têm algo em comum. São experiências extremamente traumáticas para quem presencia e para quem é dominado. Ao conjurar com o desconhecido, casas podem ser tomadas por espíritos traiçoeiros e longas sessões de exorcismo são necessárias para expulsar o mal das entranhas da alma. Então, tome cuidado. O exorcismo de Maurice Theriault. Maurice Theriault sabia que tinha algo errado dentro dele. O agricultor já havia até entregado as suas armas na delegacia semanas antes de ser encontrado desmaiado na sala de casa, coberto de sangue e com cruzes invertidas desenhadas nos olhos. Ed e Lorraine Warren foram logo chamados e cuidaram do caso do agricultor. Eles examinaram a sua força em comum e fenômenos poltergeist que aconteciam na casa, e chegaram à conclusão de que se tratava de uma possessão demoníaca. Segundo o casal e sua equipe, Theriault havia pedido ajuda às forças sobrenaturais para superar traumas do passado, e acabou sendo possuído por quase toda a vida. O casal chamou o bispo Robert McKenna e o exorcismo foi realizado com sucesso. O exorcismo de Connecticut. Os bizarros acontecimentos em uma casa na cidade de Connecticut, nos Estados Unidos, chamaram a atenção de Ed e Lorraine Warren. Neste caso, relatado no livro Ed e Lorraine, Lugar Sombrio, o casal de demonologistas se prepara com um dos maiores e mais famosos desafios da carreira. Em Connecticut, a dupla investigou a vida dos membros da família Snedeker, que eram atacados diariamente com uma presença sinistra. A casa, onde a família morava há pouco tempo, apresentou acontecimentos cada vez mais extremos e assustou a todos. Os Snedeker relataram ao casal que ouviram vozes na escuridão e até chegaram a ser violentados pelos fantasmas que habitavam o local. O caso verídico assombrou a cidade, a imprensa da época e se tornou uma das possessões demoníacas mais famosas dos últimos 30 anos. A possessão do jovem Robert Mayhem. Robert Mayhem era um adolescente de 14 anos como qualquer outro e adorava brincar com a tábua de Ouija que ganhou de uma tia, usada para falar com espíritos. O caso verídico aconteceu em 1949 e inspirou o clássico O Exorcista, lançado nos cinemas em 1974. Após a morte de sua tia, Rob começa a apresentar comportamentos estranhos que assustam a família. O que parecia ser apenas um poltergeist se transforma em uma verdadeira possessão, com gritos e gargalhadas diabólicas e sessões de exorcismos aterrorizantes. A Dark Side Books trouxe o caso do jovem Rob para as mãos dos leitores brasileiros com Exorcismo de Thomas B. Allen. O livro conta detalhes das sessões e do sofrimento do garoto. O autor teve acesso às anotações de um dos padres que participavam das sessões e o livro é considerado pela Igreja Católica um dos mais completos relatos de exorcismo. O que você acha destes 3 casos reais? Você pode ser até incrédulo demais para acreditar em possessão demoníaca, mas, segundo algumas religiões e a própria Bíblia cristã, esse é um fenômeno raro, mas real. Uma das histórias mais famosas das telonas sobre possessão demoníaca
O Exorcismo de Emily Rose conta até com um áudio horripilante disponível na internet para quem quiser ouvir e passar a acreditar na necessidade dos exorcismos. A garota grita desesperadamente durante as sessões de expulsão do demônio e conversa com as vozes mais arrepiantes possíveis. A própria Igreja Católica, em meados do século XVII, chegou a criar uma espécie de manual para os padres contra a possessão demoníaca. Chamada de Rituale Romano, o livro ensina procedimentos e orações para a expulsão do demônio dos corpos que ele toma conta para si e para salvar as almas arrebatadas pelos espíritos maus. Embora todos os casos supostamente reais de possessão demoníaca sejam terríveis e tenham acontecido de formas diferentes, existem características ou sinais semelhantes em todos eles. Segundo religiosos e a própria ciência, a predominância desse conjunto de sinais pode ajudar a identificar uma genuína possessão demoníaca, ou identificar que a vítima precisa procurar ajuda psicológica. Alguns desses sinais mais latentes de uma possível possessão demoníaca você confere na lista que eu vou falar agora. Todas as descrições foram retiradas das publicações da Fundação do Estudo Fenômeno Paranormal, FSPP, e da Fundação de Pesquisa da Ciência Espiritual, ambas nos Estados Unidos, mas como as próprias instituições recomendam, ninguém jamais deve se autodiagnosticar com possessão demoníaca. Conheça agora 15 sinais de possessão demoníaca. 1. Mudanças repentinas de comportamento e personalidade. 2. Agressividade intensa e gratuita sem qualquer razão, contra pessoas e animais. 3. Falar mais palavrões do que é comum. Isso é claro no caso de se tratar de uma pessoa mais puritana. 4. Desprezo e aversão a objetos religiosos. 5. Mutilação do próprio corpo. 6. Longas e frequentes perdas de memória. 7. Conversas em línguas estranhas ou outros idiomas de que a pessoa não conheça ou tenha influência. 8. Mudanças na cor dos olhos e no formato da íris. 9. Mudança na voz, múltiplas vozes e ou incapacidade de entender outras pessoas. 10. Flagrantes de telecinésia, ou seja, movimentação ou flutuação de objetos sem que haja contato físico com eles. 11. Ataques sexuais às pessoas próximas. 12. Mudanças de temperatura corporal. 13. Panes elétricos e vidros quebrando quando a pessoa chega ao local. 14. Animais assustados com a pessoa. 15. Surtos emocionais repentinos. E então, você já manifestou ou conhece quem já tenha manifestado alguns desses sinais de possessão demoníaca? Conte para nós nos comentários e eu te espero em nossa próxima história.